aumentado em determinados setores e diminuído em outros. Mas isso tem sido um tema recorrente e um tema que todos os anos é discutido, para que a demanda possa ser corretamente conduzida em todos os cenários hospitalares ou da atenção primária. Antônio, dentro desses depoimentos que a gente colheu aí relacionados à dengue, a gente viu que o paciente o médico citou que o paciente de dengue ele tem um atendimento às vezes mais demorado do que um paciente normal, né? Como é que é isso? Explica pra gente por que acaba sendo um paciente que o atendimento dele é mais demorado, a história do exame, né? O pessoal se queixa também que o exame, o resultado só sai depois que já está curado. Como é que é? Bom, uma questão assim que eu acho importante deixar clara. Durante momentos epidêmicos, o exame de sorologia, o exame que diagnostica dengue, ele não é um exame normalmente solicitado. Ele só é solicitado obrigatoriamente para casos graves. O exame mais importante para a condução de um caso de dengue adequada, normalmente, é um exame simples, que é um hemograma completo, onde você pode avaliar o que nós chamamos de hemoconcentração, ou seja, se o paciente está em processo de desidratação, e eventual plaquetopenia, diminuição das plaquetas, que seriam além de uma queda generalizada de leucócitos, que são as defesas do organismo. Então, é um exame simples, em que você pode ter, em poucas horas, o resultado. Então, é importante saber que o exame fundamental, clinicamente falando, é o hemograma, não é se o paciente tem ou não tem dengue. Até porque uma sorologia de dengue demora muito tempo para que você tenha o resultado, né? Então, como é que a gente deve proceder em relação a isso? O ideal é que você pudesse ter, em todos os cenários onde são atendidos pacientes, um exame muito rápido, normalmente automatizado ou mesmo não automatizado, onde a leitura é feita por profissionais bioquímicos. Ocorre que a rede de Fortaleza é uma rede extremamente complexa hoje, né? Nós temos 92 unidades base de saúde, nós temos 8 hospitais municipais, mais o IJF, né? Tem poucas capitais brasileiras têm uma rede hospitalar municipalizada dessa natureza, dessa complexidade. Então, em determinados pontos, evidentemente, você não tem o resultado do laboratório naquele ponto. Então, você tem que deslocar a amostra, a coleta de sangue. Então, é isso que os pacientes mencionam, que o que chega atrasado pode ser a sorologia, mas pode ser também o hemograma, e é isso que eu mencionei que a gente tem investido, para que no momento em que o paciente seja atendido e coletado o material, o transporte do paciente eventualmente, mas sobretudo do material biológico, ou seja, da amostra de sangue, seja deslocado sobretudo para hospitais e para o SENJA, que é a unidade de referência para exames laboratoriais do município de Fortaleza. A imprensa, particularmente, ela seguia muito durante as reportagens e tudo pelo boletim que eu citei, né? Que a gente está aqui com um boletim semanal, que tanto a Secretaria do Município quanto a do Estado emitem, né? Como é que vocês trabalham na coleta desses dados? Eles estão conseguindo traduzir realmente a realidade dos números da dengue hoje? Bom, isso é uma polêmica que foi, inclusive, nascida, acho que há 2 semanas atrás. É importante esclarecer isso. Todos os hospitais, todas as unidades de saúde que atendem dengue com frequência, elas vão ter acúmulo de notificação do Estado ou do município. Qual é a diferença, por exemplo, para quem não entende, caso notificado, o que é um confirmado? Caso notificado? Esse boletim, ele é gerado de um banco de dados. Esse banco de dados é onde você tem os dados eletronicamente digitados. Quando você tem um aumento de casos, você faz uma notificação por escrito, seja na unidade básica, seja no hospital. Como você tem que, normalmente, deslocar a maioria dos seus profissionais para o atendimento, para a condução de casos, que é de fato mais importante, tem acúmulo de notificação. O que é esse acúmulo? É que você faz a notificação normalmente por escrito, né, um enfermeiro, o próprio profissional de saúde, o próprio médico, e essa notificação, ela não é digitada num sistema online para o Brasil inteiro. Como o boletim do Estado e do município é gerado a partir de um sistema, é claro que muitas vezes você tem um gap, né? um atraso entre o que está acontecendo e o que está por acontecer, digamos assim, porque você teria informações que ainda deveriam entrar nesse sistema. Uhum. Então, e isso não se trata de má fé, não se trata de absolutamente nada disso. Todas as epidemias, se você tem um número de digitadores insuficiente, você vai ter acúmulo.
Então, o que a gente fez? Tem, assim, a gente passou a contratar digitadores a mais. Então, seriam profissionais que não se envolveriam na assistência. Não seriam profissionais de saúde, apenas de registro. Só de registro. A gente tem aqui, só para as pessoas entenderem, né, notificados, 111 casos, né? Aí confirmados, isso na semana, né? Na semana do dia 1º de maio, né? Aí fala 26 confirmados de dengue clássica e 19 de febre hemorrágica, né? Não, isso é no ano todo. No ano todo, ano de janeiro até a maio. Isso. Exato. A gente tem hoje, uma coisa importante de mencionar, Marina, assim, as formas graves da doença, elas têm aumentado. Quando a dengue iniciou em Fortaleza, em outras capitais, você tinha a grande, imensa maioria dos casos, eram casos leves, clássicos. Além das formas graves estarem aumentando ao longo do tempo, você tem também uma outra questão, que você tem casos atípicos. Não sei se você já viu, né? Muitas pessoas que não estão envolvidas com saúde veem casos de dengue com febre baixa, casos de dengue que você tem sintomas gastrointestinais e você não tem quase febre, nem tem quase cefaleia. Muita diferença. Então tem uma variação do perfil clínico muito grande. Isso muitas vezes dificulta o diagnóstico no momento em que você tem diversos vírus e outras infecções circulando no município, que é esse período da quadra chuvosa e tal. Isso é uma dificuldade a mais para o profissional de saúde saber identificar o que é dengue, o que é outra patologia. E o nosso tempo desse bloco está acabando. Eu queria agradecer a presença aqui do Antônio com a gente, esclarecimentos sobre o atendimento do município. A gente vai para o intervalo e na volta vai entender um pouco mais sobre a classificação de risco, do que os hospitais, né, realizam para saber a prioridade com relação ao atendimento. Daqui a pouco. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta: cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Você sabe o que é os serviços eletivos? Pois esse atendimento clínico programado pode evitar a superlotação nas emergências e resolver problemas simples. Quer saber como funciona? Veja na reportagem da Mirelle Costa. Procurar um hospital
Essa é geralmente a primeira atitude de quem está doente e deseja uma rápida solução para o problema. Segundo o médico João Batista, esse comportamento pode não ser o mais correto. Antes de recorrer aos setores de urgência e emergência, é aconselhável utilizar o atendimento clínico programado, o serviço eletivo. É um atendimento em saúde para o paciente que está estável, sem um risco iminente de vida. Ele tem alguma sintomatologia ou algum diagnóstico que requer uma avaliação e um acompanhamento, mas ele não está correndo risco iminente de vida, de morte ou sofrimento intenso. O paciente que deve procurar o atendimento hospitalar deve ser o paciente com perfil de urgência e emergência. Com o acréscimo da demanda devido ao aumento dos casos de dengue, nesse hospital particular em Fortaleza foi criado um ambulatório da doença para acelerar o atendimento. O médico acrescenta que os cuidados são necessários principalmente com as crianças. A criança deve ser avaliada se não está respondendo ao tratamento caseiro, sintomático, orientado pelo médico, os pais devem procurar assistência médica. E o hospital fica realmente reservado para esses casos. É isso aí, organizar por gravidade, quem tem prioridade no atendimento, isso que a gente vai conversar agora e quem vai explicar a classificação de risco é o doutor João Neto, que está aqui ao meu lado. Doutor João Neto, ele é coordenador de emergência lá do Hospital Regional da Unimed e vai explicar para a gente, doutor, o que é exatamente essa classificação de risco? A classificação de risco ela foi criada pelo Ministério da Saúde, através do ManaSUS, né? E depois apareceram outras classificações de risco pelo mundo afora. Por exemplo, nós temos um muito conhecido no Brasil que é de Manchester, tá? O Hospital Regional da Unimed e os hospitais de maneira geral ainda usam o do Ministério da Saúde, que é o HumanizaSUS, que são cores que classificam de acordo com a gravidade. Nós temos a cor azul, que seria aquele paciente de risco zero, seria aquele paciente realmente eletivo, que não estaria assim pronto para estar numa emergência, e sim em consultórios médicos ou do serviço público em unidade básica de saúde ou até mesmo no PSF, tá? Aí tem o eixo verde, que é já uma gravidade maior, que são pacientes que se caracterizam, se eu fosse dizer assim, uma patologia para caracterizar esse eixo, são aqueles pacientes que têm dor intensa, por exemplo, uma cólica nefrética, que é uma dor no rim, pedra no rim, né? Que é o cálculo renal que dá muita dor, tá? O eixo amarelo, que são os pacientes, principalmente aqueles de insuficiência respiratória, que chegam com edema agudo de pulmão, devido a insuficiência cardíaca, devido a um infarto agudo do miocárdio, um politraumatizado grave, tá certo? Isso seria do eixo amarelo. E do eixo vermelho, são aqueles pacientes que chegam ou em parada cardiorrespiratória total, o paciente chega parado, sem respirar e sem batimento cardíaco, ou aquele que está agonizando, prestes a ter uma parada. Então, isso assim, geralmente falando, de maneira geral, é isso. E a classificação veio para ordenar esse atendimento e tentar educar a população a não procurar o serviço de emergência nos casos simples. Por que as nossas emergências estão do jeito que estão? Porque, infelizmente, ainda a nossa população ainda não amadureceu e também os órgãos também que tratam desse quadro, quando tem uma grande demanda de procura para atendimento, a estrutura em si, tanto do governo como de planos de saúde, eles ainda precisam ser otimizados, bem divulgados, para que essas pessoas tenham alternativa de procurar os consultórios ou a unidade básica, para que não vá para o hospital. Então, assim, a classificação veio para ordenar esse atendimento e dar prioridade a quem realmente necessita. Por exemplo, eu não vou chegar na porta de uma emergência do IJF onde eu trabalho, ou do HGF onde eu trabalho, ou no hospital da Unimed, e dizer assim, ó, não vai entrar ninguém que não seja do eixo verde, amarelo e vermelho, por exemplo. O azul vai voltar. Não, eu tenho que atender o meu cliente. Agora, eu atendo de acordo com a sua gravidade. E aí existe essa classificação de risco. E essa classificação de risco, como é que ela é feita? Hoje o Hospital Regional da Unimed, ele trata o paciente quando ele chega na unidade, medindo 5 sinais vitais. De maneira geral, os hospitais falam em 4 sinais vitais. Como o nosso hospital é acreditado nível 3 pela ONA, nós somos acreditados nível 3, e nós agora estamos partindo para acreditação internacional, nós acrescentamos mais um sinal vital, que é a dor, que humaniza o atendimento. O paciente que chega com dor intensa, ele tem uma prioridade também. Você não pode deixar um paciente sofrendo com dor. Então, lá, quando o paciente chega, a gente olha a pressão arterial dele, a frequência cardíaca, mede a saturação de oxigênio, tira a temperatura e nós temos uma escala de dor. De acordo com esses critérios, uma enfermeira que fica de plantão 24 horas, supervisionada por um médico,
ela determina a classificação daquele doente. Se não for o doente do eixo azul, ela informa, o senhor foi classificado como azul, o senhor não tem risco de vida no momento e o senhor vai aguardar o atendimento médico. E a previsão é de tantos minutos. Já se chegar um paciente com dor intensa, imediatamente é colocada uma pulseira verde nele e imediatamente ele entra para a sala de emergência para ser medicado para tirar a dor. Chegou uma dor no peito, por exemplo, suspeita, toda dor no peito, toda dor torácica, até que se prova o contrário, é um infarto agudo do miocárdio. E que é tempo dependente. Então esse paciente tem que ser atendido imediatamente, como no caso também de uma parada cardiorrespiratória. E com relação ao paciente idoso, né? A gente viu aí no começo do programa, uma moça queixou-se que numa emergência, ela e o paciente idoso receberam senhas seguintes, né? Ela recebeu uma senha, o idoso ainda recebeu depois dela. O idoso também entra nessa mesma classificação de risco? Como é que funciona essa questão da triagem? A classificação de risco ela é universal e depende se ele for um paciente grave, se for uma criança de 10 anos e um idoso de 80, se o de 10 anos estiver grave, o de 10 anos vai passar na frente do de 80, porque vai depender da gravidade dele. Um idoso vai ter uma senha prioritária em relação a um jovem se ele tiver o mesmo nível de gravidade. Por exemplo, se ele for do eixo azul, que ele não era para estar lá, veio só se consultar, aí eu tenho, como gestante, crianças de colo, deficiente físico e idosos, eu tenho que dar uma prioridade àquele atendimento àquele idoso. Mas às vezes acontece o quê? A nossa população está envelhecendo. Então eu trabalho numa emergência que tem determinados momentos que eu tenho vários pacientes idosos para ser atendidos. Então assim, acima de 60 anos a legislação diz que eu tenho que dar prioridade para ele. Eu vou dar prioridade. Como é que faz? Como é que eu faço? Então assim, aí entra o critério de gravidade. Tá? Doutor João, a gente está perto de encerrar esse bloco, a gente vai continuar discutindo esse tema em um próximo programa, a gente vai até trazer o doutor João novamente para ele explicar mais para a gente, mas assim, que conselho a gente pode dar aqui para encerrar o programa com uma orientação assim, para as pessoas que estão em casa, com sintomas semelhantes ao de dengue, como é que elas podem se comportar? Eu quero apenas um atestado ou eu quero um atendimento médico realmente? Como é que deve ser esse comportamento, se eu explicasse para quem está em casa? Pronto, assim, em primeiro lugar, o paciente que tem convênio, né? Ele manter essa relação de médico-paciente com o seu médico que atende. A mãe que tem uma criança com o seu pediatra, o adulto com o seu clínico. Para que nesses momentos iniciais, que começam os sintomas, ele possa ter uma orientação do seu clínico e até o seu consultório ter um atendimento diferenciado e não por uma fila de emergência. Porque não é emergência, você tem várias patologias naquele lugar. Você pode até contrair uma outra enfermidade lá, você vai com um e sai com outra. São pessoas que estão ali tossindo, espirrando, falando perto de você e as contaminações das vias aéreas superiores se dá mais por espirro, pela tosse. Então, assim, a gente orienta até que as pessoas evitem essas emergências superlotadas. Procure os consultórios médicos, tá?